Hoje a bateria principal que a gente tem dois tipos de baterias que são que são dominantes no mercado. A bateria de lítio-íon, com o anodo de NMC, que é níquel, manganês, cobalto, que é a história do cobalto, que é minerado na África, aquela confusão. Eles já estão trocando o cobalto por outros materiais, mas hoje a NMC é dominante. Então são células cilíndricas de grafite, que é o catodo, e NMC, que é o anodo. E você tem uma transição, o elétrico ele é o elétron ele é armazenado de um lado, você tem um líquido que faz essa armazenação esse armazenamento e a troca de um lado para o outro. E você tem a bateria de lítio ferro fosfato. Também tem um lítio, mas a composição dela usa ferro, ao invés de usar níquel, e ela tem uma densidade energética menor do que a NMC, porém ela é mais barata. Então os carros chineses têm essa bateria de lítio ferro fosfato, os carros mais top têm a baterias de NMC. As duas são lítio. Qual o problema dessas baterias? O líquido dentro da bateria, ele conforme você faz cargas e descargas, ele começa a cristalizar dentro da bateria. Isso diminui a capacidade da bateria. Por isso que seu iPhone, depois que você carregou ele durante 2 anos, diminui a carga, porque tem menos espaço para o elétron ser alojado por essa cristalização do líquido dentro da bateria. Qual é o próximo passo? São baterias de solid state. Eles tiram esse líquido, que é o líquido que pega fogo, inclusive. Quando você vê uma bateria pegando fogo, ela não está pegando fogo. Ela tem um thermal runaway, ela esquenta, e esse líquido vira vapor. Quando esse líquido vira vapor, ele sai da célula e gera aquela chama que você enxerga. Então as baterias, o próximo passo das baterias é a bateria de solid state, que são baterias que você tira esse líquido, e você coloca como se fosse uma espuma, uma esponja, um gel, para conduzir esse elétron de um lado para o outro, esse íon de um lado para o outro. E você troca o NMC por silício metálico, que você ganha muita eficiência e não dá para você fazer isso com líquido. Então, basicamente assim, você consegue ganhar, teoricamente, quase 10 vezes a capacidade da bateria para quantidade de ciclos muito maiores. E isso já existe, essa bateria, mas não em escala. E ela é muito mais cara de produzir hoje, porque também não tem escala. E você tem que recuperar o CAPEX investido nas fábricas. Você já investiu para fazer a bateria de lítio hoje. Até o João da Stellantis, no painel que eu estava agora, falou o seguinte: falou, pô, imagina que a gente tem que investir numa fábrica de bateria no Brasil. Para fazer uma fábrica de bateria para 700 mil carros, você precisa investir 4 bilhões de dólares. Mas eu não sei se essa fábrica que eu investi 4 bilhões de dólares hoje vai ser a fábrica que vai fazer a tecnologia quando a bateria ficar pronta. Então existe aí um paradoxo de investimento interessante. Você não sabe qual é a tecnologia futura. E existem várias tecnologias sendo inventadas agora, de produção, de como você faz se você usa um forno, não usa forno. Tem uma série de tecnologias sendo investigadas e desenvolvidas. Mas o futuro normal que já foi anunciado é bateria de solid state, que ganha muita densidade energética, deixa o carro muito mais seguro, não pega mais fogo, não tem limite de ciclos, e a bateria consegue ser muito menor. Então o futuro vai ser isso. E onde entra o AI nisso? O AI hoje em dia consegue simular diferentes materiais de forma muito mais rápida e melhor. Ainda não está no nível que precisa para você conseguir simular. Bom, a gente pode entrar em outro detalhe, mas se você conseguir simular moléculas, você precisa exatamente como elas se comportam, você precisa de um computador quântico, mas o ponto é, você consegue simular vários tipos de materiais hoje em dia e descobrir qual material é mais adequado para aquilo que você precisa. Então o AI vai ajudar a ciência de materiais de forma absurda. Isso vai acelerar esse processo das baterias de uma forma que a gente não consegue nem prever hoje. Então, o avanço, que é aquilo que a gente estava falando no começo, das baterias vai ser muito rápido. O problema vai ser de transformar isso de algo de laboratório para larga escala para produzir 1 milhão de veículos. Uhum. Esse caminho nem sempre é Retilíneo, né? retilíneo, porque assim, você pode ser que
você tem um ganho marginal que não compensa, você precisa, de novo, fazer o pagamento do CAPEX investido naquela fábrica. Então, isso pode ser que demore mais por outros motivos, não técnicos. Mas esse é o futuro, não só das baterias de carro, bateria de celular, bateria de energy storage para placa solar, placa para turbina de vento, para produção de hidrogênio verde, para transporte de energia, para navios, para avião, para drones, para eVTOLs, né, Electric Vertical Takeoff and Landing Vehicles. Sim. Eu acho que até a Embraer tem um projeto, Tem, né, da disso. Eve, chama Eve. O André Stein, que era o CEO antigo, foi no Zero Summit várias vezes, a gente conversou bastante sobre o projeto. Por que não funciona ainda? Porque não tem bateria. A bateria, para um eVTOL, ela precisa ter alta densidade energética e alta potência. Alta densidade energética e alta densidade de potência. E a gente não tem essa bateria ainda. Por isso que você vê um monte de protótipo e ainda não tem o comercial, não tá lá ainda. Então, esse gargalo tecnológico seria, tipo, se resolve ele, é um turning point na indústria. É um turning point para a vida na Terra. Pro mundo, né? Porque Hoje é o mercado, assim, quem descobrir um jeito de armazenar energia de forma eficiente em elétron, não de forma química, porque hoje o nosso mundo, ele se baseia em você armazenar e usar energia de forma química. Não a parte de infraestrutura. Obviamente, o elevador é elétrico, a sua máquina de café. Imagina se a máquina de café fosse a combustão. Sim. Não ia rolar, né? Então, obviamente, a parte de infraestrutura, onde você tem energia o tempo todo, você consegue colocar os motores elétricos, mas não onde você precisa armazenar energia de forma móvel. Então, quando você conseguir armazenar energia, seu celular você vai carregar uma vez por semana. O carro vai ter 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, vai botar o range que você quiser. Os aviões vão conseguir ser muito mais barato você voar com um avião elétrico. Mas o avião vai ser um dos últimos passos, porque a bateria é pesada. Mas assim, você consegue calcular o limite teórico das baterias baseado nessa troca de íons, e você consegue calcular baseado nos materiais que você tem. E a gente tem tem 2 magnitudes ainda de possibilidade teórica de armazenamento de energia. Então, assim, tem muito para correr esse mercado ainda. Caramba, esse é o tipo de papo que gera até uma certa angústia com ansiedade, né? Porque, porra, a hora que isso chegar, então, você não sabe se quer que chegue logo ou fica até com receio das consequências. Mas você que vive isso intensamente, está muito perto disso, o quão perto a gente está da linha de chegada disso acontecer? Então, é que dá para ter um cheiro? Tem um canal no YouTube muito legal que chama Undecided. O cara que faz chama Matt Farrell. E ele fala só sobre essa transição energética, as novas tecnologias de fotovoltaico, bateria e tal. E tem várias coisas. E daí existem soluções de armazenamento de energia, diferentes formas para diferentes aplicações. Por exemplo, se você quiser armazenar energia na sua casa, você não precisa de uma bateria com alta densidade energética, você precisa de algo muito barato. Não interessa se pesa 10 quilos ou 100 quilos. Se você abrir um buraco no chão e colocar lá, pode pesar 5 toneladas. O importante é o custo por quilowatt-hora armazenado. Para uma fábrica ou para uma usina, não interessa o peso. Já para um avião elétrico, interessa muito o peso, a densidade energética. Então, assim, tem várias tecnologias sendo estudadas e desenvolvidas em laboratórios, baterias de enxofre, baterias de alumínio sólido para single use, para militar. Tem várias tecnologias. Eu acho que, assim, é difícil prever, mas eu acredito que esse avanço do AI em Material Science, ciência de materiais, vai dar um salto muito grande no mercado, na tecnologia de bateria. E vai revolucionar esse mercado. Agora, o quanto isso vai ser implementado de forma para ser cost effective, para ser eficiente da forma de custo, eu acho que essa é a grande pergunta. E que país vai fazer isso primeiro? Exato, eu ia falar isso. Depende do país que descobrir, né? Se vai ser hoje em dia, uma das maiores é a CATL, né? CATL. Inclusive é listada, é uma chinesa. É a que mais faz bateria no mundo. Está mais avançada. Mas tem empresas em universidades, spin-offs de universidades, fazendo bateria de solid state. Tem até baterias nucleares.
que não são radioativas, por exemplo. São baterias nucleares que têm pouca densidade, pouca potência, pouca densidade de potência, mas duram 20 anos. São as baterias usadas quando vai fazer exploração espacial e tal. Sim. Se você pensar no futuro de longo prazo, é nuclear. Vai ser nuclear. Não tem outro, não tem nada que tenha mais densidade energética que você conseguir extrair energia da força forte do núcleo do átomo, né? Igual o submarino nuclear. O submarino nuclear ele fica 4 anos embaixo d'água, você não precisa de nada. Não dá pra fazer um submarino a diesel. Você precisa reabastecer a cada semana. O submarino nuclear fica 4 anos embaixo d'água. O futuro de longo prazo da humanidade, em termos de armazenamento de energia, é a gente conseguir usar energia nuclear no dia a dia para armazenar energia. Aí são magnitudes daí mesmo esse armazenamento de energia em forma química que a gente discutiu agora os últimos 20 minutos, ficam irrelevantes perto de você em termos de quantidade de energia. Mesmo petróleo, vai ser, gasolina. Tipo, era da pedra lascada, né? Tipo, comparativamente. Tem um livro muito legal, chama Where's My Flying Car? E é um PhD que ele fala que nos anos 60, os Jetsons tinha o Flying Car, tinha a Rosie, que era o robô lá. Sim. Cadê essas tecnologias? Onde elas estão? E ele faz o backtracking de como isso poderia ter sido desenvolvido. Quais tecnologias são fisicamente viáveis de você fazer e quais não são. Então, por que não tem um carro voador hoje? Quais são as limitações? O que deixou de ser investido nas últimas décadas para ter o carro voador hoje? Ele entra na parte nuclear, ele entra em várias tecnologias que nos anos 50, 60 e 70 foram aceleradas para o homem conseguir chegar na Lua, que se estagnaram no tempo ou por regulação ou por falta de investimento e que poderiam estar vivas hoje. E é muito legal, vale a pena ler para quem curte. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!